como se organiza, então, a coexistência internacional. Em primeiro lugar, então, é que nós precisamos entender, e com certeza vocês vão aprender isto em maior detalhe com meus colegas de ciência política, que o que define o Estado não é apenas a combinação de território, população e governo, mas a ideia de soberania. O que quer dizer soberania? Soberania é também um conceito que vamos reencontrar muitas vezes durante o nosso curso. O que é soberania? É a diferença entre dominação e soberania, que dominação é a situação de fato que um grupo domina um território e ou uma população, mas a soberania implica uma legalidade desta dominação. Então, legalidade automaticamente, novamente, implica um certo reconhecimento. Isto é fundamental para entender nosso sistema de Estados. Pois dentro do Estado você pode ter subdivisões. Por exemplo, o Brasil está dividido em estados. São Paulo é um destes estados. E cada estado é dividido em municípios. A cidade de São Paulo, por exemplo, é um destes municípios. Mas a cidade de São Paulo não é soberana. A cidade de São Paulo tem certos direitos delegados por um nível superior que esta cidade pode fazer com o território da cidade e com os habitantes da cidade. Isto vem do Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo também não é soberano, pois faz parte do Brasil. Por exemplo, o que o Estado de São Paulo não pode fazer? Sim, vamos declarar a guerra contra o Estado de Minas Gerais, provavelmente não vai ser aceita. O Estado de São Paulo pode se declarar independente. Me parece, não conheço muito bem a história do Brasil, mas que houve na história do Brasil várias tentativas de estados periféricos a se tornarem independentes e o Estado do Brasil, a nação, não aceitou, mandou exército e quebrou esta tentativa de independência. Mesma coisa aconteceu na Guerra Civil nos Estados Unidos, quando os estados sulistas tentaram de sair da federação que são os Estados Unidos da América, e então o centro não aceitou e a Guerra Civil eventualmente derrotou esta tentativa. Pode também acontecer que a tentativa dá certo. Neste caso, você vai ter um novo Estado soberano, sim? Mas para, então, fazer isto, o Estado precisa quebrar, a parte que quer se tornar independente, precisa quebrar a soberania do centro, do Estado em sua totalidade, da qual eles fazem parte. Ok, então está acima da cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo está acima do Estado de São Paulo, o Brasil. O que está acima do Brasil? Não. Exatamente, isto é o ponto. Talvez nós possamos sonhar com um Estado mundial que vai acabar com todas as guerras, mas pelo momento a ONU é simplesmente uma mais ou menos voluntária coordenação entre Estados que também, se eles querem, sem quaisquer sanções, podiam sair da ONU. Aconteceu num certo tempo, por exemplo, eu me lembro em 65 do século passado, houve um ditador um pouco prepotente na Indonésia, Sukarno, e ele, por algum motivo, decidiu que a Indonésia não mais fará parte da ONU. Ele saiu, e depois dele a Indonésia voltou para a ONU. A ONU é uma coligação voluntária. Então, isto é o ponto fundamental, que acima do Estado tem nada. Acima do Estado não tem uma outra instância que legitimamente pode mandar ao Estado. Pois se isto fosse o caso, então não seria um Estado, teríamos um Estado acima deste fator. E a consequência disto é que nós temos no mundo uma anarquia de Estados independentes soberanos. E como cada Estado tem outros recursos, e muitos Estados têm ambições
todos os estados têm medo de todos os outros estados. Tem mesmo uma teoria de relações internacionais chamada realismo, que está completamente construído sobre esta precondição do medo dos estados uns dos outros. Em grandes linhas tem algo nisto, e na antiguidade ainda mais, que realmente estados têm medo uns dos outros, se ameaçam mutuamente e que, consequentemente, eles precisam tomar medidas para se defender. Aí a importância da defesa militar, etc. E também ali vem a tendência de estados de expandir. Não é sempre simplesmente a ambição territorial, não é sempre a grandiloquência ou sonhos de conquista mundial de imperadores, embora isto também existe às vezes, mas muitas vezes é também algo preventivo. Eu vou já conquistar um terreno vizinho antes que outro vizinho vai conquistar isto. Então, dentro deste sistema anárquico, você tem esta situação de, muitas vezes, guerras entre estados, e o resultado disto é que certos estados vão automaticamente, ou certos centros, que talvez ainda não possamos completamente chamar de estados, mas centros políticos territoriais, vão se tornar mais bem-sucedidos do que outros em conquistar ou integrar outros territórios. E o Estado vai então se expandir para mais territórios, e o povo que inicialmente estava no Estado vai conquistar e dominar outros povos que eles vão integrar em algo maior do que um Estado, que é um império. E o império é algo que vamos ver também muitas vezes no decorrer da nossa história, pois impérios você teve muitas na história, e estes impérios têm então algo em comum. E a primeira coisa que eles têm em comum é que todos pensam que eles são eternos e que nenhum império realmente é eterno. Alguns séculos já é muito para um império. E isto tem a ver com uma dinâmica que eu vou agora te explicar em poucas palavras, porque o império não pode sobreviver. E não faz diferença se é o Império Romano, o Império Chinês, o Império Norte-Americano. Eles têm sempre o mesmo problema. O império tem o centro, onde mora na capital o imperador, na época da antiguidade, e tem províncias que foram conquistadas, que é a periferia do império. Então, o império precisa, para se manter e para se defender, explorar as províncias. As províncias precisam entregar recursos ao centro do império, por exemplo, para que o imperador possa manter e pagar um exército de soldados, e ele usa estes soldados para exatamente manter a dominação sobre as províncias, para explorar estas províncias e para defender a fronteira, ou fronteira, dependendo. Agora, como o imperador pode fazer isto? O imperador não pode fazer tudo isto sozinho. Tem milhares, provavelmente milhões de pessoas que moram dentro do império, então você precisa de um aparelho para fazer este controle. Como ele faz então isto? O imperador, o rei, o presidente, ou qualquer coisa, manda para administrar e explorar as províncias periféricas pessoas de confiança. Ele diz a seu primo, um bom amigo, eu vou te mandar 500 quilômetros ou 1000 quilômetros dali para esta província, e você vai ser responsável para ali extorquir da população o superávit que nós precisamos no centro, e você vai ser responsável para, depois de obter estes superávit, estes impostos, para mandar eles para minha capital, para o centro do império. Tudo bom? Assim se faz. E agora nós aceleramos o filme da história 100 anos,
e agora está no trono não mais o imperador, pois ele já há muito tempo morrera, mas o bisneto do imperador, e agora está na província o governador não mais é o amigo do imperador, mas é o bisneto do amigo do imperador de 100 anos atrás. Estas duas pessoas não mais se conhecem mutuamente. Em um certo momento, o governador pensa, bom, cada ano eu estou aqui explorando esta população, faz ela sofrer, eu recebo os impostos e mando com uma caravana para a capital e ali mora este imperador que eu nem conheço. Por que eu não ficaria mesmo com estes recursos e eu me torno independente? E então você tem, em algumas palavras, o sistema que fada cada império a um processo de descentralização e de fragmentação. E então o império vai atravessar um ciclo. No começo, receba mais recursos da periferia do que precisa gastar. E então o imperador pode mandar soldados para manter o controle sobre todas as províncias. A partir de um certo momento, seja as províncias ou certas províncias vão se tornar preenchidas de tendências independentistas, autônomas, seja os soldados custam mais pela inflação ou outros fatores, e o imperador não mais tem os meios para pagar tudo o que ele precisa para manter o controle. Ou seja, os inputs que ele recebe não mais cobram os outputs que ele precisa gastar, seja eles econômicos, políticos, culturais. E então o império vai para uma decadência, um declínio, vai eventualmente desmoronar. Ok, isto é algo que vamos ver vez após vez, os detalhes não interessam, mas é importante que vocês saibam o sistema. Agora, na maneira como impérios e estados interagem, também podemos diferenciar entre vários modelos que vamos ver várias vezes na história, que provavelmente também você já conhece, então me desculpo se é chato, mas ok, preciso rapidamente te explicar. Você tem um sistema, pode ser bipolar, unipolar ou multipolar. Quer dizer, quantos polos o sistema internacional tem. Se você tem um império ou Estado que é muito, muito mais forte do que todos os vizinhos que fazem parte do seu sistema, então você pode falar de um sistema unipolar. Sim? Por exemplo, muitas vezes a China e seus vizinhos estabeleceram um tipo de sistema onde os vizinhos pagaram tributos ao imperador da China. Eles não contestaram seu poder. A China foi tão mais forte do que todos os vizinhos, Coreia, Japão, Vietnã do Norte, mongóis, etc. Não em todas as épocas, obviamente, mas às vezes, que você tem uma unipolaridade. O que é bipolaridade? Você tem dois. Exemplo. Guerra Fria é o exemplo clássico, sim? E então é fácil também entender o que é multipolaridade, você tem muitos polos. Sim? Por exemplo, a Europa no século XIX estava mais ou menos em paz entre Napoleão Bonaparte e a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver que houve muitas exceções, mas mesmo assim, mais ou menos em paz. E esta paz se baseia num equilíbrio de poder entre 5 grandes polos. França, Grã-Bretanha, Prússia, Império Austríaco e Rússia. Depois começa a se complicar, pois a Prússia vai se expandir, vai se formar como a Alemanha muito mais poderosa. A Itália vários estados vão se aglutinar e vai ser um novo grande estado italiano. Tem outros elementos ainda e o sistema, então, eventualmente vai desmoronar. Muitos teóricos dizem que um sistema multipolar é mais complicado e menos estável do que um sistema bipolar.
E também tem uma briga entre os teóricos se após a Guerra Fria, quando desmoronou a União Soviética e o sistema comunista desapareceu na maior parte do mundo, temos ainda em Coreia do Norte e em Cuba, então tem uma briga, o que se vem no lugar. Houve aqueles que disseram, agora os Estados Unidos sobrevivem como a única superpotência, ou hiperpotência, como disseram os franceses, então temos novamente um sistema unipolar. E outros que dizem, não, os Estados Unidos é só o primus inter pares, o primeiro entre seus iguais, e não temos uma unipolaridade, mas agora uma nova multipolaridade. Sim? Não vamos entrar neste debate, mas é só para, então, exemplificar os conceitos. Então, mais dois conceitos importantes é que você precisa diferenciar entre dominância e hegemonia. Muitas vezes as pessoas assim confundem os conceitos, mas tem uma diferença, pelo menos eu acho que é útil. Se algum império, um estado ou um potentato, ele expande seu poder sobre uma zona e populações diversas, então você pode falar de dominância. Se ele, de certa forma, se esta dominância é aceita como legítima, então você pode usar a palavra hegemonia. Eu vou te dar um exemplo. Provavelmente muitos de vocês pensam nos Estados Unidos como o hegemono do mundo. Mas eu tenho certeza que muitos brasileiros não gostam desta, entre aspas, hegemonia dos Estados Unidos, e aliás não só no Brasil, como também em algumas dezenas de outros estados, pelo menos. Quer dizer que provavelmente o que você tem é uma certa dominância que não equivale à hegemonia. No século XIX, quem foi o hegemono dos mares? Grã-Bretanha, sim? Grã-Bretanha, como eu acho que eu já disse a semana passada, num certo momento controlou um quarto do planeta e da humanidade. Não todos aplaudiram os britânicos, mas os britânicos tiveram seus concorrentes, franceses, alemães, etc. Mas os britânicos usaram sua predominância para limpar os mares de piratas e outras coisas, como tráfico de escravos, etc. Desta maneira, eles preencheram um papel útil para os outros também, que consequentemente tendiam a passivamente aceitar esta prevalência dos britânicos. E podemos então falar de hegemonia. Para te dar o outro exemplo extremo, durante a Segunda Guerra, nos primeiros anos da Segunda Guerra, os alemães nazistas conquistaram quase toda a Europa e estabeleceram durante alguns anos um mega império em toda a Europa. Este império se caracterizou por roubo maciço, pilhagem e massacres maciços das populações que sofreram enormemente. E após alguns anos, e a custo humano imenso, esta agressão foi derrotada. Aqui então você tem um império que dominou sem nenhuma hegemonia, sim? E você até poderia argumentar que a falta de hegemonia, a falta de legitimidade ou de aceitação desta dominância pelos dominados foi um dos fatores que vai solapar o império. Finalmente, então, você pode ter sistemas onde muito poder está concentrado no centro, então você pode falar de um sistema centralista, ou você pode, pelo contrário, ter um sistema onde um Estado, ou também uma federação, onde muito do poder está compartilhado entre as partes diferentes. Neste caso, você vai para um sistema
federal. Sim? Por exemplo, como você sabe, o Brasil é uma federação. Mesmo assim, o centro é relativamente forte no Brasil. Os Estados Unidos também são uma federação relativamente também com um centro forte, mas os estados nos Estados Unidos têm relativamente mais poder do que os estados aqui no Brasil. Ok, agora então tempo para voltar para a antiguidade. Então, a última coisa que eu preciso ainda discutir, que você não tem só, quando estados brotam e se desenvolvem, não só consequências econômicas e políticas militares, como também consequências culturais. E então, para ter um estado e para ter um controle organizado da população, você precisa de alguma administração. Então, não por acaso que a escrita também vai se desenvolver com estados. Os mais velhos escritos, obviamente, o cuneiforme dos mesopotâmios e os hieroglifos egípcios, que você pode ver aqui nesta ilustração, vão se desenvolver, seja para fazer um arquivo de quem paga já impostos, quem ainda deve tanta coisa, então a administração econômica, seja para ali fazer uma capturar para sempre uma reza para algum deus. Então, novamente, os deuses, este sistema mitológico que também vai fazer parte de uma civilização e depois de estados, também tem uma função, pois muitas vezes as mitologias, então, vão legitimar o poder da elite deste estado. Não só vão explicar por que as coisas são como elas são, porque o sol se leva ou se põe, e qual Deus isto é, e como foi o começo do mundo, eventualmente o fim do mundo, e o que seres humanos de vários tipos precisam fazer para agradar aos deuses, etc. Também para explicar. Então, mitologia, obviamente, é diferente da ciência de hoje, mas você pode bem entender que nossa ciência de hoje tem sua raiz nas mitologias velhas. Sim? Pois exatamente, é um tipo de maneira para explicar as coisas. E a religião tem, nas sociedades primordiais, então, uma das funções é também de legitimar, de explicar por que quem está no poder tem o direito de estar no poder. Ok. Agora, mais concretamente, eu vou fazer isto bastante de maneira mais rápida, pois provavelmente as grandes linhas, de qualquer maneira, vocês já conhecem. Historicamente mais velha, mais antiga das civilizações está na Mesopotâmia. Agora, o que nós precisamos em Mesopotâmia, então, basicamente, mais ou menos, Iraque de hoje. Para entender a história da Mesopotâmia, então não vou te dar os detalhes, algo importante, muito geral, é sua geografia. Vocês conhecem todos estes dois rios, Tigres e Eufrates, e eles permitem, então, uma agricultura bem desenvolvida. Ali, então, pode-se desenvolver grupos sedentários de população, troca de excedentes entre vários centros, cidades vão se desenvolver, etc., etc. Mas se você olhar e ler qualquer história da Mesopotâmia, então vai ser algo muito complicado. Tem reis, e tem guerras, e tem mudanças de populações, e isto tem a ver com a geografia do país. A geografia é relativamente aberta. Não tem grandes montanhas que protegem a Mesopotâmia. Mas, por outro lado, tem recursos positivos ali. Então, a agricultura vai atrair ali invasões. Sim, o que te expliquei antes, esta atração que zonas agrícolas civilizadas, esta atração que elas produzem sobre outras partes do mundo, particularmente, então, a Ásia Central. E o resultado disto vai ser que a Mesopotâmia vai sofrer, em sua história, muitas invasões de vários grupos. Estas invasões vão produzir perturbações
políticas militares, e você vai ter novas dinastias e várias grandes mudanças, e então isto produz esta instabilidade e o caos da história mesopotâmica. Mais velha destes povos que nós conhecemos foram os sumérios. Já no quarto milênio antes de Cristo, eles começam então a desenvolver língua, escrita, cálculo, astronomia, e tudo isto em base de agricultura desenvolvida e trocas comerciais e cidades. Em um certo momento, então, aqui estão vários nomes de cidades e cidadezinhas que arqueólogos reconstruíram. Vai-se fazer uma unificação, e a partir de um certo momento, então, em meados do terceiro milênio antes de Cristo, temos mesmo o primeiro rei de toda a Suméria, Sargão, que vai fazer grandes conquistas, grandes para a época, e com o exército que ele organiza de arqueiros e infanteristas, ele chega ao Mediterrâneo por um lado, ao Golfo Pérsico do outro lado, então tem todo um primeiro império que se faz na Mesopotâmia nesta época.